Esse é o corte? Vamos Esse lá? é o corte. Posso passar um segredo? Peguei, ó. Galera, não é, ó, não É. é. O Renan acho que não falou isso em nenhum podcast, não. Cara, eu acredito que não. Acredito que não. Eu não lembro. Então, ó, o segredo do Renan da lei da atração tá aí, hein, gente? Vamos lá. Mano. Anotem papel e caneta na mão, porque eu só vou falar uma vez, mas você não poder repetir no vídeo. Então, vai ser o seguinte: lei da atração, o princípio da lei da atração são 4 fatores, tá? A gente fala que é o primeiro fator mental, segundo fator emocional, terceiro fator ação e o quarto fator gratidão. Então é um ciclo onde a sua própria onda de energia, onde essa potencialização vai gerar e se materializar. É nesse ciclo separado em 4 etapas. Então a primeira etapa é o mental. Qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa materializada no mundo, parte do plano das ideias. Isso é até mesmo um princípio hermético, dentro das 7 leis universais de Hermes Trismegisto, que fala sobre o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Então, tudo parte desse plano das ideias. Então, antes dessa caneca ser uma caneca, do jeito que ela é, alguém pensou que ela fosse assim. Então, alguém pensou nisso para que isso se materializasse. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você atrair alguma coisa para você, você tem que pensar. Mas qual que está a diferença aí? Você tem que pensar em todos os detalhes. Todos os detalhes. Porque às vezes a pessoa fala assim, vamos colocar um exemplo aqui, ô Semente. A pessoa quer atrair um carro. Vamos colocar o Certo. carro como exemplo. Como eu vou começar atraindo esse carro? Eu vou pensar nesse carro. Então eu vou fechar os olhos e eu vou pensar nesse carro. Como que é o meu carro? O carro é um SUV, ele é turbo, ele é branco cristalino, ele tem teto solar. Quando eu abro ele, ele tem um banco todo caramelo de couro, ele tem um suporte no meio, o volante dele é super macio também, detalhado de couro à mão, ele tem um rádio gigantesco. Eu tenho que pensar em tudo desse carro. Vivenciar aquilo. Eu tenho que pesquisar ele por inteiro, até o tamanho da roda, a calibragem do pneu. Eu tenho que pensar em tudo desse carro. Hum. Quanto mais eu pensar, quanto mais evidências eu der na minha mente, mais lá no plano das ideias ele vai pegar uma porção energética para atrair aquilo materialmente para você. Porque como isso acontece? Imaginamos que Deus, ou o universo, ou o éter, ou o que você quiser chamar, é um oceano de energia. Um oceano de energia. E quando nós pensamos, de alguma forma nós acessamos esse oceano de energia que são infinitas as possibilidades. Só que quando eu penso em algo, eu pego desse oceano gigantesco um aglomerado de energia e transformo essas infinitas possibilidades em uma possibilidade mais, mais padronizada. Eu transformo Tá. aquilo que era infinito em algo improbabilístico. E eu transformo aquilo em alguma probabilidade. Então, quanto mais eu pensar e dar essa mentalização, quanto mais características eu der para essa mentalização, eu transformo essa energia mais fidedigna, mais probabilística. E aí eu faço essa primeira ação, esse primeiro ciclo, o pensar. Tá. Vou pensar. Quando eu pensar muito bem, quando eu tiver isso muito bem estipulado na minha mente, eu vou sentir isso todos os dias. Eu vou sentir isso acontecendo. Agora, mesmo aí que está o segredo. Você tem que seguir algo que vai chegar no seu futuro, mas como se já estivesse acontecendo agora. Acontecendo agora. Isso. E aí, o que eu vou fazer neste carro? Eu vou, eu vou sentir todos os dias que eu estou sentado dirigindo esse carro e como eu me sinto dirigindo esse carro. Não é aquela coisinha de me sinto mal bem dirigindo esse carro é prazeroso, é um carro confortável. Não. Como você realmente se sentiria quando esse carro chegasse na sua garagem? Você não ia só fazer isso tão mal bem. Você ia pular de alegria, você ia explodir, você ia sair comemorando, você ia gritar no trânsito. É isso que você tem que fazer. A mesma coisa que você faria se isso fosse real. E aí, o que eu fazia no meu emprego? Como eu me sentiria
se eu ganhasse 4, 5 vezes a mais do que eu ganhasse. Eu não ia comemorar pra caramba. Não ia ser Sim. um gol de final de Copa do Mundo. Tu ganhar 5 vezes mais do que você tá acostumado. Cara, eu gritava do trânsito eu voltando pra casa. 7 horas da noite, o pessoal olhando pra mim no trânsito e eu assim, ó. É isso, consegui, caramba, é isso. E eu comemorava, aquilo vibrava, aquilo eu emanava essa vibração de comemoração. Então eu sentia isso todos os dias. Eu ia trabalhar com essa emoção e eu voltava com essa emoção. E aí isso começa a transformar aquele plano das ideias em uma possibilidade. Isso já começa a se transformar de uma probabilidade em uma possibilidade. Depois disso, você tem que fazer o terceiro passo que as pessoas esquecem de fazer, que é o passo da ação. Você precisa abrir as portas da possibilidade. Então, por exemplo, eu queria atrair um salário maior. Sim. Então, o que eu tenho que fazer para atrair um salário maior? Qual que é a minha ação condizente a isso? É eu me dar o meu melhor. Então, eu era quem fazia todos os relatórios, eu era quem fazia a medição, eu era aquele cara que era assim, você tem algum problema? Não, fala com o Renan lá que ele sabe. Ele entende tudo de Excel, ele entende tudo de AutoCAD, ele entende tudo de projeto executivo, ele é o cara. Então eu sabia que eu estava plantando alguma coisa, eu estava abrindo as portas para isso. Então eu comecei a abrir minhas portas. Então, se eu quero um carro dessa magnitude, eu tenho que abrir as portas para esse carro chegar para mim. Como? Cara, trabalhar mais, entre um outro emprego, tenta fazer 2 empregos ao mesmo tempo, sorteio, vai lá, coloca o seu nome no sorteio do mercado, sabe essas coisas? Coloca o nome no sorteio do mercado, sabe quando você passa direto? Aí isso aí não dá nada não, coloca lá, porque às vezes é ali que você vai conseguir alguma coisa e vai abrindo as portas, você tem que abrir os leques, você tem que agir, porque é Jogar, em uma é. dessas portas que essa possibilidade vai se manifestar. E aí, por último, a gratidão. Você tem que ser totalmente, você tem que ser grato pelo que você já tem e pelo que vai chegar para você. Como se você já estivesse agradecendo. Como seria a gratidão se realmente isso acontecesse na sua vida? Como você se sentiria? O quão grato isso seria para você? Né? Por exemplo, semente. Vamos supor aqui, fala um sonho que você tem. Um sonho aqui para o Sonho? canal. Crescer, né? Crescer, ficar grande. Fala um número. 2 milhões. 2 milhões. Como você se sentiria se você tivesse 2 milhões de inscritos aqui? Não sei quantos mil acompanhando a sua live ao vivo. Muito feliz. Ia estar voando, papai. Não ia? Não, Ia. não dá uma vibração? Então é Dá. você se conectar com tudo isso e fazer esse looping. Esse looping entre o mental, o emocional, a ação e a gratidão. Se você fizer esse looping, é questão de tempo para as coisas começarem a se movimentar para onde? Só que aí é o seguinte, qual que é o difícil? Ah, Renan, se fosse tão fácil assim, todo mundo atraía? Concordo, se fosse tão fácil assim, todo mundo faria. O que te impede, muitas vezes, o que te bloqueia? Quando você não consegue sustentar esse looping. Quando você começa a ficar ansioso, quando você começa a ficar com medo, quando você começa a ficar descrente que isso pode acontecer, tudo isso vai atrapalhando, vai demorando o seu processo, vai prolongando o seu processo. É a mesma coisa que você chegar num restaurante e pedir lá o seu bife à parmegiana. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Bife à parmegiana. Aí vamos supor que o cozinheiro veio pegar o seu pedido, bife à parmegiana, vou lá preparar. Passa 5 minutos, você. Vem cá, vem cá, vem cá, cozinheiro. O bife é bife mesmo ou é feito de planta? Não, não, é bife, bife mesmo. Ah, tá, tudo bem. Aí ele vai, aí 5 minutos. Cozinheiro, vem cá. Mas esse é parmegiana, como que é o molho? Tem molho ou é só o queijo? Não, tem molho, é completo. Não, tudo bem. Aí você chama de novo, cozinheiro, vem orégano por cima e dá. Pô, mas eu não vou conseguir cozinhar assim se você me chamar É. toda hora. É a mesma coisa quando você tem ansiedades, descrenças, A quando você dúvida, vai né? A dúvida. você vai chamando o universo toda hora para reforçar o seu pedido. Não precisa. Feito, fez o ciclo, é só manter. Mantém, aos poucos as coisas vão acontecendo. Assim que aconteceu comigo. Entendeu? Não foi de uma hora para outra que eu consegui. O estágio foi depois de 2 meses com a técnica. Aí eu consegui renovar o estágio. O emprego foi depois de 5 meses com a técnica. E subir de cargo foi depois de 1 ano fazendo a técnica e sustentando isso. Então,
é fazer e sustentar isso, entendeu? Mas se fizer e sustentar, funciona. Funciona porque funcionou direitinho comigo. Então tá a dica aí, galera. Tá a dica, hein? É o acreditar.